A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje é a lição 2. Promessas de Deus para Israel. O textuário vai nos dizer assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A verdade prática nos diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Objetivos da lição: detalhar a promessa divina a Abrão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação e destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. A introdução na revista nos diz assim: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. A palavra-chave é descendência. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, é muito importante, pelo menos com uma pessoa no grupo de WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que esse slide aqui do lado, o link dele estará disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Para que você possa usar, você, professor, em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Subtópico 1: E far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação. Diferente de todas as outras, a nação de Israel, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Nesse versículo, Deus está dizendo para ele: eu vou te abençoar tanto que sua família vai crescer e se transformar em uma grande nação. As pessoas vão saber que quem você é e por onde você passar, você será uma bênção para os outros. É como se Deus estivesse dizendo: confie em mim, Abraão, porque eu tenho um plano gigante para a sua vida, algo que vai impactar não só você, mas muitas gerações. Essa promessa foi o início de algo grande que se cumpriu com a criação do povo de Israel, descendente de Abraão. E até hoje essa bênção continua. Na nossa vida, isso mostra que
Quando confiamos em Deus e seguimos seus caminhos, Ele pode fazer coisas grandiosas além da nossa compreensão. Mesmo que a gente não veja o resultado imediato, Deus tem um plano maior que envolve não só a gente, mas outras pessoas ao nosso redor. Subtópico 2: Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: eu vou te encher de bênção, vou fazer com que seu nome seja conhecido e respeitado. E o mais importante, você vai ser uma bênção para os outros. Deus está prometendo a Abraão não só sucesso pessoal, mas que ele será alguém que vai influenciar, impactar muitas vidas de formas positiva. Isso não é só sobre riqueza ou fama, é sobre viver de uma forma que sua vida inspire e ajude outras pessoas. Na nossa vida, isso significa que quando somos abençoados por Deus, a ideia não é guardar tudo para nós. A verdadeira bênção é quando a gente também se torna uma fonte de bênção para quem está ao nosso redor. Deus nos abençoa para que possamos abençoar os outros. Subtópico 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênçãos e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigariam quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Veja que coisa gloriosa. Quem estiver do seu lado, te apoiando e te fazendo bem, eu vou abençoar também. Mas se alguém te tentar te prejudicar ou desejar o mal, eu vou cuidar disso, eu vou protegê-lo. Basicamente, Deus está dizendo para Abraão que ele vai ser como um escudo. Quem tratar Abraão com respeito e apoio receberá coisas boas de Deus, mas quem for contra ele vai ter que enfrentar as consequências. Isso mostra o quanto Deus estava comprometido em proteger e cuidar de Abraão. Na vida prática, é um lembrete de que Deus cuida daqueles que ele escolhe e que há uma proteção especial sobre quem está alinhado com os planos de Deus. Subtópico 4: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Imagina Abraão recebendo isso. Abraão, por meio de você, algo incrível vai acontecer. E todas as famílias do mundo vão ser abençoadas por causa disso. A ideia aqui é que a bênção que Deus deu a Abraão não era só para ele ou a sua família. Deus estava falando sobre algo muito maior. O plano de trazer bênçãos para todas a humanidade. Essa promessa se cumpriu com a vinda de Jesus, que veio da linhagem de Abraão e trouxe salvação e bênçãos para todas as nações. Em termos
práticos. É como se a vida de Abraão fosse uma semente de algo gigante que mudaria o mundo para sempre. Deus usou Abraão para que no futuro todas as pessoas tivessem a oportunidade de receber as bênçãos de Deus, independentemente de onde viessem. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Tópico 2. Outras promessas a Israel. Subtópico 1. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade e sua esposa também, além de ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. A promessa de um filho para Abraão é uma das histórias mais marcantes da Bíblia. Deus prometeu a Abraão que, mesmo sendo muito velho e sua esposa Sara também já idosa, eles teriam um filho. Deus disse: Eu vou te dar um filho, e a partir dele, sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão, que já tinha quase 100 anos, achou isso difícil de acreditar. Afinal, ele e Sara já estavam em uma fase da vida que ninguém mais pensaria em ter filhos. Mas Deus estava prometendo algo sobrenatural, mesmo que aos olhos humanos parecesse impossível. Deus garantiu que iria cumprir essa promessa. E ele cumpriu. Sara teve Isaque, o filho da promessa, mostrando que nada é impossível para Deus. De forma prática, essa história nos ensina sobre confiar em Deus, mesmo quando a situação parece totalmente fora do nosso controle. Quando Deus faz uma promessa, irmãos, ele cumpre, não importa quão improvável pareça. Subtópico 2. A promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi à Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A promessa de um filho que para Isaque segue o padrão das promessas incríveis que Deus faz. Isaque, filho de Abraão, estava casado com Rebeca, mas eles não tinham filhos, ela era estéril. Isaque orou por muitos anos para que Deus abençoasse sua esposa com filho. Depois de muita espera, Deus prometeu a Isaque que ele também teria descendência, assim como seu pai Abraão. Rebeca acabou ficando grávida e, para surpresa deles, teve gêmeos, Esaú e Jacó. Esses 2 filhos representaram o cumprimento da promessa de Deus a Isaque. A promessa de um filho para Isaque mostra que Deus continua cumprindo suas promessas de geração em geração, mesmo que as coisas não aconteçam no tempo que a gente espera. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre, irmãos. O mais legal é que a bênção foi dupla, com os gêmeos chegando para transformar a história. Subtópico 3. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril.
Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Léia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos e com Zilpa, serva de Léia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve uma filha com Léia, Diná. A promessa renovada a Jacó é basicamente Deus reafirmando que ele já tinha prometido ao avô de Jacó, Abraão, e ao pai dele, Isaque. Jacó estava em um momento difícil da vida, fugindo do irmão Esaú, quando teve um sonho muito especial. E nesse sonho, ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e no topo da escada Deus falando com ele. Deus disse algo do tipo: Jacó, eu vou estar com você, eu vou te dar a terra onde você está deitado, e sua descendência vai ser tão numerosa que você não vai nem conseguir contar. Vou abençoar você e todos os povos da terra serão abençoados através da sua família. Essa foi uma versão renovada da mesma promessa que Deus fez a Isaque e a Abraão, confirmando que a aliança continuava com Jacó. Mesmo com suas falhas, Deus estava garantindo que ele cumpriria seu plano através da vida de Jacó. Em resumo, é como se Deus dissesse: eu estou com você, Jacó. Eu vou cuidar de tudo e cumprir que prometi à sua família. Mesmo em meio às dificuldades, Deus estava renovando sua promessa e mostrando que ele não esquece do que promete. Subtópico 4: promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, ou Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha, para explicar que Jesus é chamado de o filho de Davi, por causa da profecia de Isaías, podemos entender o seguinte: no Antigo Testamento, o profeta Isaías anunciou que o Messias, aquele que viria para salvar o povo, nasceria da linhagem de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Isso significa que o Salvador viria da mesma família de Davi, o grande rei de Israel. E Davi, por ser um dos reis mais importantes e uma figura central na história de Israel, é uma referência importante para essa promessa. Quando Isaías profetizou sobre o Messias, ele estava dizendo que o Redentor viria dessa família real. E isso foi confirmado quando Jesus nasceu, pois ele era descendente de Davi. Por isso, Jesus é chamado de o Filho de Davi, para mostrar que ele é o cumprimento dessa promessa de redenção, tanto para Israel quanto para toda a humanidade. E, em resumo, Jesus se chama o Filho de Davi, destaca a ligação com a linhagem dos reis de Israel e confirma que ele é o Messias prometido que veio para salvar o mundo. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. Tópico 3: a promessa de salvação para Israel. Subtópico 1: a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 ao 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje. Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o seu Messias verdadeiro. Quando Deus fez alianças com Israel, ele prometeu bênçãos, proteção e restauração. Essas promessas foram feitas com base em quem Deus é, e Deus não muda. Mesmo que Israel, ao longo da história, tenha falhado em cumprir sua parte da aliança, Deus nunca anulou suas promessas. Ele prometeu, por exemplo, que Israel seria seu povo escolhido e que no futuro haveria uma restauração
completa. Apesar das dificuldades que o povo enfrentou, como o exílio e a dispersão, Deus continua fiel à sua palavra. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 11, explicando que as promessas de Deus a Israel não foram revogadas. Embora a salvação tenha sido estendida aos gentios, todas as nações, Israel ainda faz parte do plano de Deus. Ele promete que haverá um tempo em que o povo de Israel será restaurado espiritualmente. Portanto, as promessas de Deus para Israel não foram revogadas, mas continuam a se cumprir de maneiras diferentes ao longo da história e na vida espiritual dos crentes. Resumindo, mesmo com os erros e desafios enfrentados por Israel, Deus não retirou suas promessas. Ele é fiel e vai cumpri-las, porque ele nunca volta atrás no que promete. Subtópico 2. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Acompanhe comigo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Impressionante, não é? Aqui o apóstolo Paulo está expressando a profunda tristeza que sente pelo povo de Israel. Ele começa deixando claro que está sendo absolutamente sincero, falando a verdade diante de Deus e com o testemunho do Espírito Santo. O que ele está prestes a dizer é tão sério e intenso que ele quer garantir que ninguém pense que é exagero ou algo dito levianamente. Paulo diz que está tão angustiado pelo fato de muitos de seus compatriotas judeus rejeitarem Cristo, que ele desejaria que fosse possível até amaldiçoado e separado de Cristo e no lugar deles para que eles pudessem ser salvos. Isso mostra o imenso amor e sacrifício que Paulo estaria disposto a fazer pelos irmãos judeus. Paulo está profundamente preocupado com a salvação dos judeus e lamenta que muitos deles não reconheçam Jesus como o cumprimento das promessas de Deus. Ele continua explicando que, embora Israel tenha recebido muitas bênçãos e promessas de Deus, a verdadeira filiação a Deus não é baseada apenas na descendência física, mas na fé em Cristo. Ele sabe que a salvação vem através de Jesus, mas lamenta profundamente que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, não tenha reconhecido Jesus como Messias. Essa passagem mostra o coração de Paulo, sua compaixão e a dor por ver aqueles que ele ama se afastando da salvação em Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 3 é uma expressão de dor e compaixão de Paulo por Israel, desejando que seu povo reconhecesse Cristo como Salvador, mesmo que isso custasse o próprio bem-estar espiritual de Paulo, se tal sacrifício fosse possível. Subtópico 3. Promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre sua palavra, prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus, do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso.
Aqui Paulo continua expressando a profunda dor que sente pelo fato de muitos israelitas não reconhecerem Jesus como Messias. Ele fala sobre o enorme privilégio espiritual que o povo de Israel teve ao longo da história. Vamos detalhar o que ele diz. Desejo de Paulo de ser amaldiçoado por Israel. Paulo afirma que desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, se isso pudesse trazer salvação ao povo de Israel. Isso mostra o quanto ele ama seu povo e a profundidade de seu sacrifício emocional por eles. Ele dá privilégios espirituais de Israel. Paulo enumera uma série de bênçãos e privilégios que pertencem ao povo de Israel. Adoção como filhos. Deus escolheu Israel para ser seu povo especial, adotando-os como filhos. Glória divina. Israel foi testemunha da glória de Deus, como nas manifestações do deserto e no templo. Alianças, Deus fez alianças com com os patriarcas como Abraão e com o povo de Israel através de Moisés, assegurando promessas e bênção. Concessão da lei. A lei de Moisés foi dada a Israel como guia espiritual e moral. Adoração. Israel foi o povo a quem Deus deu o sistema de adoração, incluindo o tabernáculo e o templo, para que pudessem se aproximar dele. Promessas. As promessas de Deus, especialmente relacionadas ao Messias e à redenção, foram feitas a Israel, patriarcas e a linhagem de Cristo. Paulo lembra que os patriarcas como Abraão, Isaac e Jacó eram todos de Israel e que o próprio Cristo, em sua humanidade, veio dessa linhagem. Jesus é descrito como sendo Deus acima de todos, reafirmando sua divindade e importância. E Paulo estava falando sobre o povo de Israel e destacando todas as bênçãos e privilégios que eles receberam de Deus. Ele menciona que os israelitas foram adotados como filhos de Deus, receberam a glória de Deus, os pactos ou as alianças, a lei, ou seja, os mandamentos, o culto, a forma correta de adorar a Deus e as promessas de Deus. Além disso, ele lembra que os grandes patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, são ancestrais dos israelitas. E o mais importante, que Jesus Cristo, em sua humanidade, também veio do povo de Israel. E Paulo termina exaltando Jesus como Deus sobre todos, bendito para sempre. Em resumo, Paulo está expressando sua tristeza pelo fato de muitos judeus não reconhecerem Jesus como Messias, apesar de todas essas bênçãos e privilégios que receberam ao longo da história. A sinopse do tópico 3 diz assim: a Bíblia assegura que os remanescentes fiéis de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. A conclusão na revista nos diz assim: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vemos nessa lição que Deus fez grandes promessas a Abraão, Isaque e Jacó, que já começaram a se cumprir, mas o cumprimento total dessas promessas ainda está por vir. Para Abraão, Deus prometeu fazer dele uma grande nação, dar-lhe a terra de Canaã e abençoar todas as nações através de sua descendência. Essas promessas passaram para Isaque e Jacó, que herdaram o mesmo pacto. Parte dessas promessas já se cumpriu. O povo de Israel, descendente de Abraão, já se tornou uma grande nação e a terra prometida já foi habitada por eles. Além disso, Jesus, o Messias, veio da linhagem de Abraão e trouxe bênçãos para o mundo, oferecendo salvação para todas as nações. Mas o cumprimento pleno dessas promessas ainda está para o futuro. Quando Jesus voltar em glória, ele vai estabelecer o seu reino durante
O milênio, um tempo de paz e justiça. E nesse reino, as promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó serão completamente realizadas. Israel viverá em paz na terra prometida e todas as nações experimentarão as bênçãos do reinado de Cristo. Resumindo, as promessas de Deus começaram a acontecer, mas o grande desfecho virá quando Jesus voltar e reinar sobre o mundo inteiro. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.